Olá pessoal, eu sou a Alana de Pinho, esse é um canal de edificação. Para você que me conhece, é um prazer revê-lo. Para você que não conhece, é um prazer conhecê-lo. Gostaria muito que você ficasse por aqui para crescer junto com a gente, ser edificado, receber um direcionamento da parte de Deus. Muitas vezes a gente precisa corrigir um pouquinho a rota e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ver aqui então um pouquinho da história de Jonas, capítulo 1 e o finalzinho do capítulo 2, bem rapidinho. Então, gente, eu separei alguns versículos e a gente vai conversando aí sobre a história de Jonas e vendo aquilo que Deus trouxe ao meu entendimento, me abençoou e eu acredito que vai abençoar vocês também. Então, a história de Jonas diz o seguinte, estou falando rapidinho, gente, porque é muita coisa, para não demorar. Vamos lá. Deus deu uma direção para Jonas para ir na cidade de Nínive e clamar contra ela porque a malícia daquela cidade já tinha subido até o próprio Deus. E Deus queria corrigir algumas coisas. E a palavra diz que Jonas desobedeceu e ele se dispôs, porém ele se dispôs para fugir da presença do Senhor e para ir para Tarsis. Então ele pegou um navio e foi com esse destino. Porém, nós vemos algumas intervenções da parte de Deus e nós vamos discorrer sobre isso aqui. A primeira coisa no versículo 4, está escrito assim, olha só. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Primeira coisa que eu vejo aqui, às vezes Deus te deu uma direção, como muitas vezes pode ser comigo também, e a gente não quer fazer aquilo que Deus disse, a gente quer fazer outra coisa. E aí começa a acontecer uma série de complicações, uma tempestade. E essa tempestade, ela pode durar o tempo da nossa desobediência. É bom a gente ter bastante atenção com isso. E às vezes começa a acontecer certas coisas e a gente nem lembra mais que a gente não fez algo que Deus falou para fazer. E aí você pensa assim, gente, isso aqui só pode ser o diabo tá tentando contra a minha vida, ou enfim, cada um pode crer de alguma maneira, alguns acham que não, ou acham que é um azar, enfim, independente. Mas quando a gente não está vivendo na presença do Senhor, dificilmente a gente vai ter uma vida de paz. Porque paz é um fruto do Espírito Santo. Então não tem como desfrutar de uma vida plena longe da presença do Senhor. Essa é a primeira coisa. O primeiro ponto, então, é o seguinte: tem tempestades que vêm na nossa vida, tem ventos que são enviados por Deus e não pelo diabo. E eles são enviados para nos direcionar para o nosso propósito, para nos levar de volta para um lugar que a gente não devia ter saído. É o primeiro ponto. Então, nem sempre algo ruim que acontece na nossa vida é uma prova. De repente é algo que Deus enviou e que, se a gente ficar bem atento, a gente pode entender isso e a gente vai sofrer por menos tempo, a gente vai voltar mais rápido para o lugar de onde a gente não devia ter saído. No versículo 5 está escrito assim, olha. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aqui eu vejo o seguinte: várias pessoas tentaram aliviar a carga do navio para que ele não afundasse. Porém, Deus tinha algo para tratar particularmente com Jonas e não com as pessoas. Na nossa vida também é assim. Quando Deus tem algo para resolver particularmente com a gente e um conserto para fazer conosco, né? Ou o contrário, na verdade, nós temos um conserto para fazer com Deus, não adianta outras pessoas tentarem fazer por nós. Não vai resolver nada. O vento não parou, a tempestade não parou, aquele pessoal simplesmente teve um prejuízo ainda maior, porque eles lançaram as cargas no mar, não resolveu nada, continuou a tempestade, continuou o vento, ou seja, o problema continuou e eles só aumentaram o problema. Assim na nossa vida também, às vezes a gente quer a ajuda de outras pessoas, ou mesmo outras pessoas fazem por nós aquilo que nós não fazemos, porque olha só, Jonas tinha ido lá para um porão e estava dormindo profundamente. Porém, no versículo 6, olha o que está escrito. Está escrito assim: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então esse mestre chegou para despertar Jonas, quem sabe para Jonas refletir um pouco e pensar: poxa, o que eu estou fazendo? Tá todo mundo levando tinta por minha causa.
tá tudo dando errado, o negócio virou um angu de caroço, como dizem alguns, não é? Então, na nossa vida também, isso pode acontecer. Deus pode enviar pessoas para falar conosco a respeito de certos assuntos que a gente precisa resolver e a gente não quer resolver e a gente está fugindo deles. E aí, de repente, a gente fica até com raiva da pessoa, não quer conversar com a pessoa, não quer atender, fala, não, tá um saco esse fulano aqui, não tá legal, não é? Não acontece assim? Pois é, pode ser que esteja acontecendo assim e pode ser que são pessoas que Deus está enviando para nos despertar. Então, olha só as intervenções que Deus tem feito na vida de Jonas para levar ele de volta para o lugar de onde ele não deveria ter saído, né? Vamos seguir então. Versículo 7 está dizendo assim: E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E o que aconteceu então? Todo mundo ficou sabendo que o problema todo, aquela tempestade, aquele vento, aquilo tudo, era por causa de Jonas. Precisava disso ter acontecido? Não. Algumas intervenções foram feitas ali antes e Jonas simplesmente foi dormir, ficou ali. O mestre falou com ele, ele também não reagiu, continuou da mesma forma. E as situações foram só acontecendo, né? Continuaram acontecendo. Então, gente, na nossa vida a gente percebe muitas vezes também assim, de uma maneira gradativa, Deus agindo para nos corrigir naquilo que precisa ser corrigido, e às vezes a gente demora tanto para tomar uma posição que todo mundo que está ao nosso redor fica sabendo o que a gente fez, a gente passa mais vergonha ainda, e muitas vezes é algo que não tinha necessidade de acontecer, poderia ser corrigido de uma forma mais tranquila um pouco, não é? Olha só, esse foi o versículo 7. Vamos seguir então. Versículo 8 está escrito assim: Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens, qual tua terra e de que povo és tu? Queriam saber quem é esse Jonas, né? Pô, que Jonas é esse que está deixando a gente passar esse perrengue aqui, né? E aí, Jonas respondeu assim. Ele lhes respondeu, versículo 9: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aí algo veio no meu coração nesse versículo 9. Por quê? O que veio no meu coração? Olha só como Jonas respondeu. Depois de tudo que estava acontecendo, aquele pessoal sofrendo por causa de Jonas, e Jonas respondeu, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, e o restante como vocês viram. O que veio no meu entendimento? Jonas não deixou de acreditar em quem ele era devido àquilo que ele fez. E às vezes nós, devido a uma atitude errada, devido a um pecado, uma desobediência, a gente não tem coragem de falar como Jonas mais. De repente você era uma pessoa, um homem ou uma mulher que era visto como alguém de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Depois de ter pecado, depois de ter desobedecido, você não tem coragem mais de se ver dessa forma. E muitas vezes talvez nem de dizer que é cristão. Você se envergonha disso, você não acredita mais nisso, você não se perdoa. O que veio no meu coração para dizer para você é que você não deixou de ser de Deus. Se você temia ao Senhor, de repente você teme ao Senhor ainda, mas você teve uma desobediência e isso pode ser corrigido. E Deus está trabalhando para corrigir isso na sua vida, para te ajudar a corrigir isso. Você não deixou de ser de Deus. A palavra diz que aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Então, essa é mais um pouco da palavra de Deus que veio ao meu coração para compartilhar com você, que você deve se perdoar e voltar a se enxergar do modo como você se enxergava, amado por Deus, filho de Deus, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não deixou de ser de Deus por causa do seu pecado. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Seja pequeno, seja grande, de repente como Jonas foi algo que você fez e todo mundo ficou sabendo. O Senhor perdoou você e Deus te chama para voltar para o seu propósito. Deus te chama para não continuar longe da presença dEle. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. É o que Ele pôs no meu coração para compartilhar com você. E vamos seguir aqui que tem mais de Deus para a gente ver ainda nessa noite. Vamos lá.
ou nesse dia, nessa manhã, madrugada, não sei que hora você tá vendo, né? Vamos lá então, gente. Versículo 10 tá escrito assim: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E no versículo 11, olha só que interessante, gente. Como Deus estende a mão, e se nós não estivermos realmente ligados, a gente não vai perceber. Mas olha só no versículo 11 que está escrito: Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Deus deu então uma oportunidade para Jonas através da pergunta que esses homens fizeram. E Jonas foi sincero, foi verdadeiro. Olha o versículo 12. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. E é preciso coragem para agir assim como Jonas. Que a gente aprenda então com o comportamento de Jonas aqui no versículo 11, o versículo 12, as situações que a gente viu. Quando Deus então nos der a oportunidade de consertar o que precisa ser consertado, vamos aproveitar essa oportunidade. Talvez Ele vai trazer essa oportunidade não diretamente conosco. Pode ser diretamente? Pode. Obviamente, Deus fala conosco, pelo Espírito Ele fala. Mas Ele pode também fazer isso através da vida de algumas pessoas. E quando Ele fizer isso, o que nós vamos fazer? Como nós vamos reagir? Nós vamos ser orgulhosos? Vamos falar: não. Eu não tenho nada a ver com isso, não fiz nada, não é comigo não, e como diz por aí, deixa o pau quebrar? Ou nós vamos ser sinceros, verdadeiros, corajosos? Porque Deus trabalha na vida de quem tem coragem. Tem que ter coragem. Para admitir, para assumir os erros, precisa ter coragem. E Jonas foi muito corajoso. Olha o que Jonas disse nesse momento. Ao contrário da covardia que ele teve no início, quando ele desobedeceu a Deus, nesse momento ele teve outra atitude. Ele falou: foi eu mesmo, me lança no mar. Me lança no mar que tudo vai se resolver, como a gente viu aqui no versículo 12. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Porém, olha o versículo 13. O que está escrito, gente? Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles já tinham perguntado para Jonas o que deveria fazer. Olha só que interessante, não foram eles que deram a solução para Jonas. Eles perguntaram, mas quem deu a solução para o próprio problema que tinha sido causado foi o próprio Jonas. Ou seja, Jonas errou, desobedeceu, o problema veio e o próprio Jonas foi quem declarou qual seria o conserto para aquela situação, né? E no versículo 13 está dizendo isso, que os homens, porém, ao invés de fazer o que Jonas já tinha falado, eles insistiram em tentar chegar na terra. E o que aconteceu? A situação ia piorando. Quando nós já temos a solução, já sabemos ali o que vai resolver a situação, a tempestade que está acontecendo na nossa vida, e a gente não faz, o problema vai só aumentando. Porque um problema adiado é um problema aumentado, é um problema multiplicado. O problema é feito para ser resolvido, não para ser escondido, não para ser guardado, não para ser adiado. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas, sim. Porém, quando você já tiver uma direção de Deus, uma palavra, um entendimento do que deve ser feito, faça. Não fique esperando, ou mesmo permita que outras pessoas continuem ali agindo, tentando te ajudar, mas fazendo algo que você sabe que não tem que ser feito, como foi aqui com Jonas. E aí, prosseguindo então, no versículo 14, o povo clamou a Deus pedindo que, olha só, vou ler aqui para a gente não errar nada, né? Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. É isso que acontece então quando a gente obedece, gente. A fúria do mar se cessou. No versículo
16 está dizendo que os homens temeram muito ao Senhor e ofereceram a ele sacrifícios. E no versículo 17 está dizendo então que Deus preparou um grande peixe que tragou Jonas. Jonas ficou na barriga desse grande peixe por 3 dias e 3 noites, fez uma oração ao Senhor. No versículo 10 do capítulo 2 está dizendo que Jonas então foi entregue por aquele grande peixe na terra e chegou então ao ponto de cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Então, gente, qual é a conclusão? O trajeto de volta à presença do Senhor às vezes é doloroso, mas é melhor do que viver em desobediência, porque em desobediência a gente só vive em tempestade. A gente não vive com paz, a gente não vive com alegria. Que essa palavra venha te direcionar de volta para o seu propósito, que você perceba a ação de Deus essas, vamos dizer assim, turbulências que muitas vezes você tem vivido e que você aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, em nome de Jesus. Se te abençoou essa palavra, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos crescer juntos, porque esse é o nosso objetivo. Amém? Um abraço, gente.